Queridos irmãos, respirem fundo por um instante, que o ar que entra agora purifique os pensamentos e o ar que sai leve embora os pesos invisíveis que você tem carregado. Hoje, juntos, vamos meditar sobre um salmo que é uma expressão de louvor e gratidão a Deus pela restauração e pelo livramento em momentos de grande aflição e sofrimento. Há momentos em que a vida parece desacelerar dentro da alma. Tudo continua acontecendo lá fora, o tempo passa, as pessoas seguem, mas por dentro algo se torna silencioso demais. É o tempo da pausa forçada, o tempo em que as forças parecem ter ido embora e o coração se pergunta se ainda é possível recomeçar. É nesses dias que o Salmo 30 fala mais alto. Ele foi escrito por alguém que experimentou a dor e, mesmo assim, encontrou motivo para agradecer. Davi não escreve de um lugar de conforto, mas de reconstrução. Ele declara: Senhor, Tu me levantaste e não deixaste que a tristeza me dominasse. Clamei a Ti e Tu me curaste. Essas palavras são como um sopro de esperança para quem sente que perdeu o rumo. Elas nos lembram que a vida não termina nos dias difíceis. Mesmo quando tudo parece parado, há algo invisível se movendo em silêncio, preparando o próximo capítulo da história. A cura começa quando o coração entende que o fim de um ciclo não é o fim da vida. É apenas o intervalo em que Deus trabalha no invisível. O Salmo 30 é um convite à restauração. Ele fala sobre alguém que desceu ao vale da enfermidade, da tristeza e da perda, mas foi resgatado e renovado. É um lembrete de que o amor divino não se distancia da dor humana. Ele não ignora o sofrimento, ele entra nele suavemente e o transforma. Não existe dor que dure para sempre quando é acolhida na presença do sagrado. A cura é um processo, às vezes lenta, às vezes silenciosa. Ela não começa fora, mas dentro. Começa quando a alma decide respirar fundo e dizer: está tudo bem não estar bem agora, eu estou sendo cuidado. O Salmo 30 ensina que o coração pode estar cansado, mas não está esquecido. Que mesmo quando o corpo sente o peso dos dias, há algo dentro que continua pulsando, algo que pertence à vida, algo que não se apaga. Talvez hoje seja o momento de apenas parar e ouvir. O som do próprio respirar, o som do coração batendo, o som da vida insistindo em continuar. Essa simples consciência já é o começo da cura. É como se cada batida dissesse: ainda há tempo, ainda há propósito, ainda há caminho. Esta oração não é um ritual, é um espaço de encontro entre a tua alma e o sopro divino que restaura. À medida que as palavras ecoam, permita-se relaxar. Solte os ombros, alivie a mente, abra espaço para o novo. Não é preciso entender tudo, é preciso apenas permitir. Permitir que a presença de Deus te envolva, sem pressa, sem cobrança, sem medo. O Salmo 30 nos recorda que o coração humano é capaz de renascer. O mesmo coração que já foi partido pode voltar a pulsar em paz. O mesmo olhar que já se apagou pode voltar a brilhar. E o mesmo ser que já chorou em silêncio pode um dia sorrir com leveza. A vida tem ciclos, e cada ciclo traz uma lição, uma nova chance, um novo amanhecer. Deus ainda escreve a história de quem se permite ser curado. A cada suspiro, algo se renova. A cada oração silenciosa, algo se realinha. E enquanto o tempo passa, o que parecia fim se torna início. Porque a cura não é o fim da dor, é o florescer que vem depois dela. Há fases da vida em que a alma parece se retrair. O coração, ferido, começa a criar muros para se proteger. A confiança se torna um risco e o amor, uma lembrança distante. O Salmo 30 fala justamente desse retorno à confiança, desse movimento delicado de abrir as janelas da alma depois de uma longa tempestade. Davi escreve: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite, neste salmo, é simbólica.
Ela representa o tempo da espera, o tempo do não saber, o tempo em que os passos são dados no escuro. Todos nós passamos por essas noites interiores, momentos em que o chão parece desaparecer e o sentido da vida se esconde entre sombras. Mas o salmista nos lembra que a noite não é o fim, é apenas o intervalo antes do amanhecer. Nenhuma dor é eterna quando há esperança. A manhã de Deus não chega com barulho. Ela chega silenciosa, com a luz que atravessa as frestas, com o vento que toca o rosto, com a sensação de que algo dentro começa a respirar diferente. É o instante em que a alma, ainda cansada, percebe que sobreviveu. E sobreviver, às vezes, já é um milagre. A confiança se reconstrói aos poucos. Não é um ato de força, mas de entrega. Confiar novamente é aceitar caminhar, mesmo sem entender completamente o caminho. É acreditar que a vida pode voltar a florescer, mesmo após as perdas, mesmo após as decepções, mesmo após as feridas. É olhar para o céu e dizer: eu continuo aqui e ainda creio. Há uma ternura no modo como Deus ensina a recomeçar. Ele não exige pressa, não cobra perfeição, apenas convida. Convida para que cada pessoa se levante no seu tempo, respire no seu ritmo e volte a sentir prazer nas pequenas coisas. Confiar é isso, é reaprender a viver devagar, sem medo do futuro e sem apego ao passado. O Salmo 30 nos lembra que a confiança renasce quando paramos de lutar contra o que já passou. Quando deixamos de perguntar por quê e começamos a dizer: e agora? O coração curado é aquele que aprende a olhar para trás sem dor e para frente sem ansiedade. Ele entende que a vida não é feita de respostas, mas de descobertas. Por isso, neste instante de oração e silêncio, que cada pensamento se acalme, que as lembranças pesadas se dissolvam, que as preocupações encontrem repouso. É tempo de aprender a confiar novamente. O universo espiritual trabalha a favor de quem solta o controle e escolhe descansar. Talvez o recomeço não venha com grandes acontecimentos. Talvez venha num simples amanhecer, num café em silêncio, num sorriso inesperado, num gesto de gentileza. É nas coisas pequenas que Deus nos mostra que continua presente. E se neste momento você sente que ainda não consegue confiar plenamente, tudo bem. Deus não exige que a fé seja completa. Ele apenas pede que seja sincera, que mesmo cansado você diga: eu quero confiar. Essa pequena intenção já é suficiente para abrir portas no invisível. Escreva dentro de si, ou se quiser, escreva em palavras: eu confio, a minha manhã vai chegar. Repita até sentir paz. Porque quando a alma declara isso, mesmo em silêncio, algo se move no céu. E o que parecia distante começa a se aproximar. A noite passa e o coração, aos poucos, aprende a confiar de novo. Neste momento de silêncio, imagine-se diante de uma luz tranquila, uma luz que não queima, mas acolhe, uma luz que não exige, mas envolve. Essa luz é a presença divina, que entra com suavidade e vai iluminando, pouco a pouco, cada parte da alma que ainda dói. O Salmo 30 declara: clamei a ti e tu me curaste. Essas palavras são uma promessa antiga, mas ainda viva, ainda real, ainda capaz de tocar corações feridos e mentes cansadas. Há dores que não aparecem nos olhos, mas vivem guardadas em lugares profundos. São lembranças que ficaram presas no tempo, palavras que foram ditas e nunca esquecidas, afetos que não foram correspondidos, perdas que não tiveram despedida. Cada uma dessas feridas forma um nó na alma, e a cura acontece quando o amor divino começa a desfazer esses nós, um a um, com paciência e ternura. Por isso, enquanto você escuta, permita-se abrir o coração, não para reviver a dor, mas para permitir que ela seja transformada. Tudo o que é trazido à luz pode ser curado. Tudo o que é acolhido no amor pode ser restaurado.
A presença de Deus não vem para julgar o que você sente, mas para ensinar o coração a respirar de novo, a encontrar equilíbrio, a se perdoar e a se reconstruir. Feche os olhos por um instante, inspire lentamente. E ao expirar, imagine que está liberando tudo o que pesa. As culpas, os medos, as frustrações. Cada respiração se torna uma prece silenciosa. Cada sopro é uma entrega. A cura começa assim, não em grandes gestos, mas em pequenas decisões internas. Diga em silêncio, como se falasse ao próprio coração: eu escolho me libertar do que já passou. Eu escolho deixar ir o que não posso mudar. Eu escolho me abrir para o novo. Essa é uma oração profunda, mesmo sem palavras. É o Espírito Divino te ensinando a fazer as pazes com a própria história. O Salmo 30 é um cântico de transformação. Davi reconhece que esteve em dor, mas testemunha que foi levantado. Ele não diz como, nem quando, apenas que aconteceu. Assim também é a cura interior. Não há um momento exato em que ela chega, mas um dia, de repente, você percebe que a dor já não dói tanto, que a lembrança já não pesa, que a respiração se torna mais leve. E esse instante, por menor que pareça, é o sinal de que Deus está agindo. Há feridas que o tempo não cura, mas a presença divina cura. Há lembranças que o esquecimento não apaga, mas o amor de Deus transforma em sabedoria. Há mágoas que não precisam mais ser explicadas, apenas entregues. A cura verdadeira é um processo de entrega, não de controle. Neste momento, imagine o seu coração sendo envolvido por uma luz suave, quase como o amanhecer tocando as montanhas. Essa luz penetra o interior e encontra o que está escondido: antigas tristezas, cansaços acumulados, pensamentos repetitivos. E essa mesma luz começa a dissolver, a purificar, a reorganizar o que estava fora de lugar. Que tudo o que era amargura se torne aprendizado. Que tudo o que era peso se torne leveza. Que tudo o que era medo se torne confiança. E que o amor volte a ocupar o espaço que antes era da dor. O Salmo 30 nos lembra que o choro pode durar, mas ele não permanece. Ele tem começo, meio e fim. E o que vem depois é sempre mais sereno, mais luminoso, mais verdadeiro. É a alma redescobrindo a beleza de estar viva. Fique alguns segundos em silêncio interior. Apenas sinta, apenas respire, apenas esteja. A cura já começou. O Salmo 30 é um cântico de recomeço. Ele nasce de um coração que passou pela dor, mas foi capaz de reconhecer a presença de Deus em meio à tempestade. É um texto que mistura lágrimas e gratidão, silêncio e louvor, queda e ascensão. É o testemunho de alguém que descobriu que a vida pode florescer novamente, mesmo depois de ter tocado o chão. Quando Davi escreve: Senhor, tu me levantaste, ele não fala apenas de um livramento físico, ele fala de uma transformação interior. Fala de um despertar que acontece quando a alma, antes abatida, volta a sentir o calor da fé. E é isso que este salmo quer nos ensinar, que a fé não é ausência de dor, mas força que nos faz atravessá-la. Em outro trecho, ele diz: Senhor, tu transformaste o meu pranto em dança. Essa é uma das imagens mais belas das Escrituras. A ideia de que a tristeza pode ser convertida em movimento, em expressão de vida, em alegria que brota do mesmo solo onde antes havia lágrimas. É como se Deus pegasse o que era peso e o transformasse em leveza, pegasse o que era ferida e o transformasse em fonte. Cada versículo deste salmo é um convite à transformação. Quando ele diz: clamei a ti e tu me curaste, ele nos lembra que a cura não vem apenas do tempo, mas do encontro com o divino. O tempo pode acalmar, mas só o amor renova. A presença espiritual de Deus é o espaço onde o que estava quebrado começa a ser restaurado e o que estava perdido começa a se reencontrar. O Salmo 30 é também um lembrete de que o sofrimento tem ciclos.
Há o tempo de cair, o tempo de permanecer e o tempo de se levantar. E nenhum desses tempos é desperdiçado. Mesmo o tempo da dor tem sentido, porque é nele que nascem a humildade, a empatia, a compaixão. É ali, no silêncio das lágrimas, que o coração aprende a ouvir o que antes não ouvia. Em nossa jornada espiritual, esse salmo se torna uma bússola. Ele mostra que a fé não é estática, ela cresce, amadurece, se refaz. O mesmo Davi que chorou é o Davi que dançou. O mesmo coração que clamou é o coração que depois louvou. E isso significa que nós também podemos mudar de estado. O pranto não é o destino, é apenas uma estação no caminho da alma. Quando o salmista declara: para que o meu coração cante e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Ele está celebrando a continuidade da vida. Ele entende que o louvor não nasce da ausência de problemas, mas do reconhecimento de que, apesar deles, a vida segue. E é nesse ponto que o Salmo 30 se transforma de texto em experiência. Ele não é apenas para ser lido, é para ser vivido. É uma oração para quem precisa recomeçar, para quem sente que perdeu o brilho, para quem carrega cicatrizes e mesmo assim deseja sorrir de novo. Ao meditar sobre este salmo, é possível sentir uma energia silenciosa que diz: você pode se levantar. Mesmo que o corpo esteja cansado, mesmo que a mente ainda duvide, há algo em você que permanece intacto. A centelha da vida, o sopro divino que nunca se apaga. Deus não te chama para esquecer a dor, mas para transformá-la. E essa transformação não acontece de um dia para o outro. Acontece em gestos simples, no perdão concedido, na aceitação das próprias limitações, na coragem de continuar tentando. O Salmo 30 é o espelho da alma que já sofreu, mas que escolheu permanecer viva. Ele é a trilha sonora dos renascimentos, o eco dos corações que decidiram recomeçar. Enquanto cada palavra deste salmo é dita, algo se reorganiza dentro de nós. O que estava disperso se alinha, o que estava desanimado se acende, o que estava preso se solta. É assim que começa o renascimento, em silêncio, mas com poder. Meus queridos, depois que o coração compreende o significado do Salmo 30, algo muda na forma de enxergar a vida. O que antes era peso se torna aprendizado. O que era silêncio se transforma em canção. Davi escreve: tu transformaste o meu lamento em dança, tiraste as minhas vestes de tristeza e me vestiste de alegria. Essas palavras não são apenas poesia, são um decreto espiritual. Elas afirmam que é possível viver de novo, sentir de novo, confiar de novo. E é isso que começa a acontecer quando a alma decide se alinhar ao movimento da esperança. Há uma energia nova que nasce do reconhecimento da presença de Deus. Não é euforia, não é emoção passageira, é serenidade. É a certeza de que, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram, o coração já mudou. Essa é a verdadeira vitória, quando a paz volta antes da solução. O Salmo 30 é a voz de quem experimentou o poder da transformação. Ele não fala de uma vitória conquistada pela força, mas pela entrega. É a vitória de quem aprendeu que, ao confiar, o coração se torna mais leve e o tempo se torna aliado. O recomeço não é um ato isolado, é um processo diário. É acordar e dizer: hoje eu escolho viver em paz. É permitir que a gratidão ocupe o espaço onde antes morava a queixa. É trocar o medo pelo cuidado, a ansiedade pela confiança, o desespero pela respiração consciente. Hoje as palavras do Salmo se tornam também as tuas palavras. Diga em silêncio ou em voz baixa, como uma oração pessoal: eu me levanto com serenidade. Eu aceito a cura que chega até mim. Eu me abro para o novo tempo que começa agora. Eu deixo para trás o que já cumpriu seu papel. Eu acolho a vida com confiança e leveza. Eu caminho sob a luz da paz. Eu me visto de alegria.
mesmo antes de vê-la. Essas declarações têm poder porque reorganizam o pensamento e alinham o coração com o propósito de Deus. Elas nos lembram de que a alegria não é apenas um sentimento, é uma decisão espiritual. O recomeço que o Salmo 30 anuncia não é o retorno ao que era antes, mas o nascimento de algo novo. O que vem depois da dor nunca é igual ao que existia antes dela. É mais maduro, mais calmo, mais verdadeiro. É a vida renovada, filtrada pela experiência, lapidada pela fé. Quando Davi diz, para que o meu coração cante e não se cale, ele não está apenas agradecendo por ter sido curado. Ele está declarando que escolhe viver de forma inteira, sem medo de sentir. O coração curado não é aquele que esqueceu o que doeu, mas aquele que agora pode cantar sem se ferir. E é nesse espírito que nasce a vitória interior. Não é uma vitória feita de troféus, mas de silêncio em paz. É o tipo de vitória que não precisa ser exibida, apenas vivida. É acordar com leveza, dormir com gratidão, caminhar com propósito. Por isso, se a vida te trouxe até aqui, até este momento de reflexão, é porque há algo novo prestes a começar. Deus está te preparando para viver a versão mais serena de si mesmo. O recomeço não é um ponto distante, ele começa agora, dentro de você. Antes de seguirmos para a oração final, permita-se respirar fundo e sentir o que está acontecendo aí dentro. Há uma paz que se espalha, uma calma que se instala, uma força que renasce. Tudo isso é o reflexo da presença divina agindo de forma silenciosa, contínua e amorosa. E se este momento falou ao seu coração, lembre-se de continuar caminhando com fé. Deixe esta mensagem fluir para outras pessoas. Compartilhe o que toca a sua alma, porque a esperança se multiplica quando é dividida. Escreva, se desejar, a minha história está sendo restaurada. Essa é a semente da vitória. Queridos irmãos, chegamos ao fim desta oração guiada no Salmo 30 e talvez o coração já sinta algo diferente. Pode ser uma leveza difícil de explicar, um silêncio bom que toma conta do pensamento ou apenas uma sensação tranquila de que tudo está no lugar certo. Essa serenidade é o sinal de que Deus passou por aqui. Quando a presença divina toca a alma, ela não faz barulho, mas muda tudo de lugar. Acalma o que antes era tempestade, organiza o que estava disperso e acende novamente o desejo de viver. O Salmo 30 é mais do que uma oração de vitória. É uma declaração de reconciliação com a própria vida. Ele começa com o clamor de quem desceu às profundezas e termina com o canto de quem foi erguido de novo. Ele nos lembra que a dor nunca é o ponto final, mas apenas a vírgula antes do renascimento. Agora é tempo de agradecer. A gratidão é o movimento natural de um coração que reconhece o cuidado de Deus em cada detalhe. Agradecer não é apenas um gesto de educação espiritual, é um exercício de cura. Cada obrigado é como um remédio suave que reorganiza o interior. Agradecer é dizer, eu confio no tempo das coisas e sei que o que vivi me ensinou algo precioso. Feche os olhos, se quiser, e pense nas pequenas coisas pelas quais você pode agradecer hoje. Pode ser a respiração que continua, o sol que nasceu mais uma vez, o alimento que chegou à mesa, o abraço que confortou, a força que voltou mesmo depois do cansaço. Agradeça também pelas dores que ensinaram, pelas pausas que protegeram, pelas perdas que abriram espaço para o novo. Tudo isso é parte da história que está sendo escrita com cuidado. E enquanto a gratidão se espalha pelo coração, imagine essa luz suave, a mesma luz que nos acompanhou desde o início desta oração, envolvendo todo o seu ser. Ela preenche os espaços vazios, traz descanso à mente e repouso ao espírito. A presença divina não está apenas no momento de oração, ela permanece. Ela caminha com você,
habita os pensamentos, se manifesta nas decisões simples do dia a dia, nas palavras gentis, nas pausas necessárias e na fé silenciosa. O recomeço não termina aqui. Ele continua cada vez que você escolhe respirar fundo e seguir. Cada vez que decide não desistir, mesmo quando o caminho ainda é incerto. Cada vez que confia um pouco mais, mesmo sem respostas. O Salmo 30 é o lembrete constante de que a alegria voltará, de que a vida sempre encontra um modo de florescer outra vez. Por isso, ao encerrar este momento, deixe que as últimas palavras sejam uma semente para os dias que virão. Repita dentro de si, com calma e verdade: eu agradeço pela vida que me habita. Eu me abro para os novos começos que virão. A paz de Deus me envolve e me guia. A minha história está sendo restaurada. A alegria voltará e permanecerá. Essas palavras são o eco da promessa contida no Salmo 30. Para que o meu coração cante e não se cale, Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Que esse louvor silencioso acompanhe cada passo que você der daqui para frente. E se esta oração falou à sua alma, compartilhe-a com alguém que também precise de recomeço. Às vezes, uma única palavra de fé é suficiente para iluminar a noite de outra pessoa. Nos comentários, escreva com convicção e esperança: a vitória já é minha, em nome do amor e da paz. Essa é a tua declaração final, o selo da tua jornada de cura. Agora, respire profundamente mais uma vez. Permaneça neste silêncio bom. Sinta o descanso da presença divina e leve com você a certeza de que tudo o que foi dito aqui continuará trabalhando dentro do seu coração. Que a paz te acompanhe, que o amor te renove e que o novo tempo comece agora. Amém.